para já assumir aqui, para estar discorrendo sobre o assunto, né? Vamos aqui glorificando ao Senhor. Pastor José tem até as 10h15. Saudando a igreja do Papai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou alegre essa oportunidade que Deus tem nos dado pela esta manhã, para nós aprender com o Senhor Jesus. Ele é que é o nosso pastor. Cristo é bem presente na nossa angústia, na nossa necessidade. E eu fico grato por isso. Vamos orar pela palavra de Deus. Amém? Amém. Altíssimo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus Santo, Deus Poderoso. Muito obrigado. Obrigado por ter nos escolhido, Pai, para mostrar o ato poderoso do Senhor, Pai. É através de nós que o Senhor nos usa, Pai, para mostrar uma nação poderosa, uma nação eleita, santa, verdadeira, Pai. Nós devemos compreender, Pai, que a Tua palavra, Pai, tem que se manifestar, Pai, nesse tempo santo, agradável. O Senhor nos escolheu, Pai. É o Senhor quem faz a obra em cada um de nós. É o Senhor, Pai, que reveste nós. É o Senhor, Pai Santo Deus, que cura, liberta, Pai Santo Deus. Nos ensina, Pai, a andar, Pai Santo Deus, conforme a Tua vontade, Pai Santo Deus. É que eu te peço aqui nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós vamos ler aqui o top 1, né? A justiça de Deus revelada. A justiça de Deus que manifestou quando veio Jesus Cristo e contrastado com a justiça da lei, que era a justiça com a qual os judeus estavam familiarizados, e a única verdadeira e suficiente justiça para a justificação, a salvação do homem, a justiça, e mais um atributo de Deus, pois pela sua concepção ele não pode ser injusto para com ninguém. Ele opera a plenitude e a absoluta e a integral justiça e atributo que reflete a integridade moral de Deus. O termo de Acas negro designa retidão, justa, reta, justificação, justiça. Amém? Amém. Deus envia seu Filho, né, como nós vemos aqui, para mostrar a justiça na lei, que era com a qual os judeus estavam familiarizados, e a única verdadeira e suficiente justiça para a justificação, a salvação do homem, a justiça mais atributo de Deus, pois pela sua excepção ele não pode ser injusto para com ninguém. Então Deus envia nós ao nosso coração para que nós sejamos imitadores de Deus, andar na verdade de Deus em amor, em perfeição, como diz o Efésios, né, 5, né, sejam imitadores de Cristo, né, em amor. Então nós precisamos entender a palavra, que nós precisamos viver, andar nela, no meio desse povo, geração tão perversa que nós estamos vivendo. Por isso nós somos um povo separado, um povo santo, um povo que obedece a Deus, a sua justiça, né? Nós não conhecíamos a verdade, nós não tínhamos a verdade, mas a verdade chegou hoje ao nosso alcance. Hoje nós temos a possibilidade de andar com Cristo por onde nós andarmos, por onde nós formos, nós temos a revelação da verdade que é Cristo Jesus. Amém? 1.1.
A justiça de Deus se revela no Evangelho. O Novo Testamento veio declarar a justiça de Deus por meio do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo fala nos Romanos, declarou por quê? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente os judeus e também aos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus, a fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É Romanos 1,16, Romanos 1,16 e 17. O irmão gosta de ler? Amém. Sim, as referências. A palavra, ela tem sustentamento. É verdade. Quando nós ouvimos a palavra, quando Neemias leu a palavra lá na lei, o povo ele chorava, reverenciava a palavra. A palavra ela tem muito poder. Ela tem um poder tanto de destruir e como de salvar. É bom a gente ler a palavra, porque quando a gente lê a palavra, nós se enche, né, do poder de Deus. Porque a palavra ela nos renova, a palavra ela nos dá força, né, em nosso coração. Amém, Jesus. Quem quer ler? Romanos. Romanos 1,16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É bom quando a pessoa participa isso. Eu já li aqui, mas o irmão lendo, ele já, né, já recebe o poder. Quando você prega, você está transmitindo o poder que Deus deu para nós. E aquele poder vai salvar aquela vida, vai tirar da prisão, vai curar, libertar. Este é o poder. A gente vê quando ali em Atos, todos foram cheios, foram batizados. Ali eles receberam a doutrina. Eles perseveraram na obediência à doutrina dos apóstolos. Eles permaneceram e cresciam na obediência, crescer na obediência ao seu líder, ao nosso pastor, ao nosso líder. Por isso que Deus constituiu o líder, para que nós possamos obedecer o nosso líder e nós temos sucesso. Porque o líder, ele tem uma responsabilidade para cuidar daquela vida a qual Deus, né, constituiu um poder para ele cuidar. É um dom que Deus deu para cada um de nós. E cada um de nós recebe esse dom. Por isso que nós temos o poder de cura, libertação, salvar, tirar da prisão, né? Vamos lá. Glória a Deus. Nós lemos aqui o top 1. Agora vamos o 2. 2. Não terminei ainda o 1 ainda não, né? Não, ainda não. Aumenta aí. Perdão. Deus julgará o segredo dos homens. Romanos 2,16. Vai condenar o ímpio na sua maldade quando não houver arrependimento, e justificar o justo que abraça o bem, recebe e crê no nome do Filho unigênito. É João 1,12 e Romanos 1,5. Deus supremo, legislador, juiz de todo por meio do Evangelho de Jesus, declara a todos os homens e verdade a respeito da salvação, para que ninguém se perca, pois haverá o dia do juízo, que é Salmo 89. Hoje nós temos uma decisão, né? Um livre-arbítrio para nós, né? Porque Jesus falou: se vocês não praticar, eu não vim julgar o mundo, que é Romanos 12. Quem julga o mundo hoje? Quem julga o mundo hoje é a palavra. A palavra hoje é quem vai julgar o mundo, né? A palavra que vai julgar. Jesus lá em Romanos, não, lá em João 12, o 45. Você saiu um pouquinho de tempo aqui para a gente
Só um pouquinho que eu vou sair aqui. Nós vamos ver aqui, olha só. João 12, 40, a palavra de Jesus julgar, olha só. Disse-lhe Jesus alto: quem crê em mim, não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. 47. Se alguém ouvir a minha mensagem e não praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. 48. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juízo dessa pessoa no último dia. Nós estamos vivendo os últimos dias da nossa vida. Nós pode ser a última estudo aqui dessa manhã. Como eu já vi muitos sair de um culto e morrer, né? Igual meu tio. Meu tio estava numa festa de ano e chegou em casa, quando foi na madrugada, eu soube a notícia que depois da festa, quando foi lá para umas 2 horas da manhã, a minha tia me ligou e disse: seu tio morreu, pode ser. Então é assim. Nós precisamos estar na presença de Deus, viver a presença de Deus nesse corpo aqui, nesse tempo. Nós somos o tempo de Deus. Verdade. Amém? Amém. O top 1, 2. A justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. Alguém quer ler? Na revista? Eu não tenho a revista aqui. Pode escolher algum dos irmãos. Os irmãos ficam à vontade para Pode ficar à vontade. Se vocês quiserem. 1.2. A justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. O texto bíblico diz que fomos criados por Deus à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Assim, cada um de nós somos seres pessoais, racionais, volitivos e emocionais. No jardim do Éden, Deus providenciou tudo o que era necessário para o bem-estar do primeiro casal. Ele deu instruções, capacitação e o abençoou. A justiça de Deus é revelada neste início. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento comenta sobre um dos termos no hebraico. A palavra possui a conotação particular de justas reivindicações de Deus. Deus, que é o Senhor, pode reivindicar e de fato reivindica todo direito, justiça, autoridade que existe é dele, porque o Senhor é Deus de justiça. Gênesis 18, 25, Isaías 30, 18. O ser humano foi feito à sua imagem, mas não é igual a Deus. É verdade. Foi feita a sua imagem, mas não é igual a Deus. Tem lá em Filipenses, Jesus vai falar sobre ele não quis ser igual a Deus. Eu posso ler? Amém. Olha só. Pode. Filipenses. Olha o que ele vai falar. O apóstolo Paulo. Ele vai declarar Cristo Jesus. Filipenses 2. Humildade é a grandeza de Cristo. Por estares unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são poderosos, são bondosos, misericordiosos uns com os outros. Então peço que me dê a grande satisfação de viveres em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unido de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo todo de receber elogio, mas seja humilde e considere os outros superior a você mesmo. Que ninguém procure somente o seu próprio interesse,
mas também os dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Olha só. Ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde, obediente a Deus até a morte de cruz. Amém. Glória a Deus. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, toda criatura no céu, na terra, no mundo dos mortos, caia de joelho e declare abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Ele recebeu um poder e declarou, ao mundo a justiça de Deus. Justiça de Deus é uma lei cumprida, uma lei cumprida no nosso corpo. Por isso nós vamos obedecer a Jesus Cristo. O nosso pastor hoje é o Espírito Santo. Ele é que nos guarda o nosso coração, porque o nosso coração é perverso, ele é enganoso, e quem conhece é só o Espírito Santo de Deus. É Ele quem examina cada coração. Ele vai dizer o segredo, o que está oculto no coração, como está aqui no estudo, A palavra tem o poder de discernir, Aí vai a profundo da nossa alma e vai discernir e vai fazer separação. Olha só, quando o Espírito Santo entra, o perverso ele morre. Quando nós aceitamos, não, ele morre. Aquele inimigo da nossa alma, que é o pecado, ele morre e passa a viver Cristo. Por isso que nós não pode, misturar com esse mundo. Quando nós fazemos a amizade com o mundo, nós se torna inimigo de Deus. Verdade. Que são nossos desejos do nosso corpo, do nosso coração. Então é muito forte, por isso que a gente tem que aprender na palavra de Deus. Nada sem palavra tem sustentação. Tem que ter a palavra de Deus para que a igreja venha se educar. Esse livro aqui é para nos educar. Como nós saber falar, como nós saber lidar com nossos antes queridos, com as autoridades. Nós temos que aprender isso, a respeitar, a lei de Deus. Porque nenhuma autoridade veio de ser humano. Toda a autoridade foi Deus quem constituiu. Foi Deus que colocou cada pessoa no seu lugar para fazer a obra de Deus. Então muitos são injustos, não faz a justiça de Deus, não cumpre. Então, por isso que sofre. É verdade. Então aqui, o Criador, além de instruir, revelou o que ocorreria caso ao ser humano fosse desobediente. Certamente morrerás. Gênesis 2:17. O casal foi avisado que o Criador, ao mesmo tempo que permitiu, comerás livremente, também restringiu dela, não comerás. O homem, o chamado, estabeleceu um curso e e ao permitir ou rejeitar deliberadamente as pressões exercita sobre ele, mostra que é livre ao longo de toda a Bíblia. Deus deixa claro que o ser humano passará por uma prestação de conta quando ao uso dessa liberdade. Mateus 12, 36, 37, Romanos 14, 10. Nota que este versículo está no contexto que da liberdade cristã
o Senhor Deus, por ser justo, seu perdão, o seu juízo, expresso em sua palavra, são justas. Salmo 119, 140, 144 e 160 e 172. As ações de Deus são caracterizadas por retidão, justiça e juízo. Salmo 97, 2. O top 1.3, a justiça de Deus se revela na oportunidade de reparação. O nosso erro, ao pecar, cometido por ser reparado antes da condenação. Para isso, precisamos nos examinar, fazendo introspecção, análise, minuciosamente qual a nossa situação diante de Deus. Paulo, falando aos Coríntios, diz: porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. O arrependimento e a confissão podem não nos livrar das consequências do pecado, mas nos livra da condenação eterna. Muitas vezes esperamos o juízo de Deus operar para nos conscientizar que pecamos e precisamos de perdão. Quando estamos indignos perante o Senhor, ficamos fracos, doentes e até dormimos um sono espiritual, o que pode ser traumático. Não precisamos esperar se disciplinar. Podemos nos consertar antes. Quando a gente vai tomar a Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo, né? Há muitos fracos e doentes. Quando Paulo vai falar lá no 30, 11, vai falar que muitos fracos e doentes. E aqui a gente falou no texto que dorme. O que é que dorme? Porque nós não entendemos. Dorme, né? Eu vejo muitos irmãos, não lá dorme demais na igreja, não é isso? O dormir aqui é espiritual, é não entender, né? E não entendendo, o inimigo vem e nos faz nós pecar, e nós morremos, né, espiritualmente. Então por isso que o texto vai falar, ficamos fracos, doentes e até dormimos um sono espiritual. Fracos e doentes. O que é um irmão doente na igreja? É quando você começa a brigar, fofoca, contenda, não respeita o pastor, não respeita o próximo, como nós estamos lendo no texto aqui, porque a pessoa que ela entende a palavra, o poder, né, de união, que Deus é união. Aí o irmão fala uma coisa, o irmão não suporta, aí sai da igreja. O pastor faz uma correção, fica com raiva do pastor, já não vem para a igreja. Isso tudo é doença. Isso é um tipo de doença, né, que nós estamos falando 3 textos aqui, 3 versículos que chamam doente, né, fracos porque não tem a palavra, não se fortalece na palavra, não tem. E doença são também essas contendas das igrejas. A gente falar de igreja, contenda de pastor, falar das autoridades, isso é uma doença em nós. Nós precisamos ser sarados dessas enfermidades espiritual, né? Não é a doença que vai entrar para o hospital, porque aqui Deus está tratando da espiritualidade, né? O pastor ele tem a responsabilidade de cuidar da alma da pessoa, é o espiritual, né? Então o pastor ele tem uma autoridade, uma responsabilidade pelas vidas, ele vai ter que prestar conta a Deus. Por isso que ele tem que ter muito zelo pela conduta da igreja. Eu tenho para observar. É interessante falar nesse sentido, porque é uma coisa que nós entendemos bem o que quer dizer doença, né? Principalmente na situação que nós estamos vivendo hoje, fisicamente, né? O que ocorre diante dos nossos olhos.
Mas nesse sentido espiritual, né, onde se refere a uma pessoa doente, o irmão mencionou muito bem, que são pessoas que elas vão desenvolvendo, né, e isso vai agravando cada vez mais o seu estado espiritual. Se ele não procurar o remédio, que é a palavra, se ele não buscar em Deus, né, a sarar isso, a curar isso, vai se agravar ainda mais, vai chegar a um estado extremo dessa enfermidade espiritualmente falando, e se não procurar curar, vai gerar a morte espiritual definitivamente, né? Mas quando nós buscamos em Deus, ao mesmo tempo, né, que isso ocorre na vida da pessoa, se não tiver cuidado para sarar, vai contaminando outras pessoas também, se a pessoa também não procurar ter cuidado de buscar esse remédio espiritual que é, né, a cura espiritual em Deus, isso pode se agravar ainda mais, né, para que isso não venha a gerar uma grave consequência para a sua vida. Exatamente. A palavra de Deus, ela é muito poderosa, né? Então, Jesus vai falar aqui em Mateus 4:23, olha só. O que Jesus vai falar aqui? Em 4:23. A tentação de Jesus, ele vai falar assim. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino, curando as enfermidades, as doenças graves do povo. Doença grave. Ele estava o quê? Ensinando nas sinagogas, né? Olha só. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades, as doenças graves do povo. E a notícia a respeito dele se espalhou por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de mal, isto é, epilético, paralítico, né? Paralíticos e pessoas dominadas por demônio, e ele curava todos. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é remédio, né? É verdade. A palavra de Deus, ela é remédio, mas ela só vai funcionar se nós praticarmos. Não é verdade? É verdade. Vou ler aqui mais um versículo. Olha só, Provérbios 3. E aí, pastor? E ainda falando sobre isso, o interessante que você falou que às vezes uma correção para que a pessoa ele venha melhorar, ele venha sarar, ele venha curar, um remédio muitas das vezes que você vai tomar para o que você está sentindo, nem sempre ele vai ter o sabor agradável que você quer, mas o importante é o efeito que ele vai produzir. E às vezes uma correção, ela não vai refletir, ou como você imagina, que ela vai causar mais mal a você. Pelo contrário, a intenção é que você sare, que você melhore. E às vezes ocorre isso, uma correção, uma palavra, quando é mais dura, às vezes ela vem e confronta mesmo. Se nós não estamos enquadrados, ela vai causar aquele impacto, né? Mas se estivermos enquadrados nos ensinamentos que Jesus nos ensina, e é importante nós venhamos atentar, o pastor ele ensina, o pastor ele prega, e às vezes, por mais que seja dura a palavra, você vai sentir um alívio, um refrigério pelo cuidado que Jesus está tendo através do ensinamento que está sendo falado. Exatamente, é isso aí. Aqui em Provérbios, Salomão, ele vai dizer assim: filho, não esqueça dos meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe dão uma vida longa, cheia de sucesso. Não abandone a lealdade, a fidelidade, guarde-as sempre bem gravado no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como os seres humanos. Agrada a Deus e agrada aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie nas suas próprias inteligências. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor
e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Glória a Deus. O poder da palavra. Glória a Deus. Aleluia. A palavra, ela tem poder. Glória a Deus. Cura, liberta. E nós estamos sendo libertos aqui com essas Glória a palavras. Deus. Aleluia. Essas palavras, ela vai implementar o nosso coração. Obrigado. Vai expulsar aqueles maus pensamentos. E nós devemos agradar a Deus Aleluia. e agradar os seres humanos que nos dá. Verdade. O pastor, o seu líder, ele só vai ficar feliz se ver todo mundo feliz. Isso é verdade. Se uma ovelha estiver doente, ele vai também ficar sofrendo por ver aquela ovelha doente. É por isso que sofre, a mãe sofre, viu? É verdade. Pelos seus filhos. Jesus chamou nós de mãe. Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, que faz a vontade de Deus. Glória a Deus. Nós somos mãe. Vamos lá, continuar aqui. Glória a Deus. Eu estou sempre dando uma fugidinha aqui, mas é gostoso, né? A gente mergulhar na palavra de Deus, nesse mar profundo, né? Vai ficar o dia todo. Onde Deus nos fortalece. Vai vencer. Eu li, Jesus, obrigado. onde foi que eu parei? A justiça de Deus revelada na oportunidade da reparações, né? Eu já li um top 1:3, alguém lembra? A justiça de Deus se revela na oportunidade já. É sobre a justiça de Deus. Deus não somente trata justamente com também requer justiça, mas que sucederá no caso de homem houver pecado, então ele graciosamente justifica a penitente. Romanos 4:5. Esta é a base da doutrina da justiça, da justificação. Nota-se aqui a natureza divina e a base das relações de Deus para com o homem, com ele, e assim opera. Os santos santifica, o justo justificar, por isso o Senhor, por ser longano, espera o arrependimento e a mudança da vida. Deus, ele é muito maravilhoso, né? Ele espera, tem paciência, né? Até nós se converter do pecado. Olha só, muitas vezes nós não temos paciência com nossos irmãos. É verdade. Nós se irrita qualquer coisa. Não, nós temos que ter paciência. A pessoa que ela está batizada com o Espírito Santo, ela não se abala em momento nenhum, diz as Escrituras. Mas suporta. O amor suporta tudo. Verdade, Senhor. Paulo não tinha amor, ele perseguia a igreja. Ele tinha amor. Ele tinha a palavra, ele tinha lei, tinha poder, mas ele não sabia usar. Ele não sabia usar. Porque quando a pessoa tem uma arma e não sabe usar ela, então ela passa a maltratar a igreja de Deus. Então, quando você usa essa palavra corretamente, como aí vai edificar a igreja vai crescer, a igreja vai se multiplicar, não é? Ela vai crescer e multiplicar. Crescer na graça e no conhecimento de Deus e na obediência à palavra de Deus. O Espírito Santo não tem quem consiga crescer, né? Não, o Espírito Santo. Vou ler aqui um texto aqui. O que guarda o coração? Jesus é guarda. Vigia é para vigiar e guardar, né? Filipenses 4:7 diz assim. Filipenses 4:7. Conselho. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz, olha só. E eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor.
Avadio, o Sidique, peço por favor que procure viver bem um com as outras, como irmão na fé. E você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalham muito para espalhar o Evangelho, os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Tenha sempre alegria, unido com o Senhor. Repito, tenha alegria, seja amável com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peça a Deus o que você precisa e ore sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, olha o ponto 7 agora. A paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Guarda o coração. Alegre. A igreja, quando a pessoa faz coisa errada, ele fica alegre? Não fica. Tudo que a gente, todo mundo tinha até assim, né? Todo mundo alegre com o outro, né? Um anima o outro, né? Aquele que está fraco, viu? Como é que eu lembro aí? As irmãs, elas estavam ali, ó, unidas com Cristo Jesus. Quem está unido com Cristo, ele não se abala nada, ele tem paciência, ele guarda, ele passa a ter misericórdia daquela pessoa. Aquele que lhe maltrata, diz uma palavra que não agradou você, mas você sabe que foi um inimigo, né? Aí você vai entender, aí você vai orar para aquela pessoa vai ser sarada, ela vai ser curada. Amém? Top 2, né? Aqui 2 é a característica da justiça de Deus. A justiça de Deus é ímpar, sem comparação os seus aspectos. Diferenciam de toda a justiça do ser humano. Deus é a própria justiça. Jeremias 23, 6. A justiça é a perfeição da natureza divina. Por ser de essência justa, Deus precisa punir o pecado por odiá-lo em caráter imutável. O top 2, 1. A justiça e o juízo de Deus são base do seu trono de Deus, né? Esse trono aqui é nós, né? Onde Deus descansa seus pés, né? Vamos ver com Isaías? Vamos ver com Isaías. Olha só, Isaías 62, 3, 61 e 2. Vamos lá. Paulo disse que os obreiros têm que estar afiados na espada, sabe? O inimigo é para derrubar um, ele derruba mesmo. Porque você não tem o conhecimento, o inimigo ele age como luz, né? Para nos. A religião falsa é condenada. Olha só. Isaías 61 e 2, olha só. O Senhor diz: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde descanso meus pés. Olha só. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiria construir um lugar onde eu pudesse morar? Nós somos do trono de Deus. Olha só que é o trono de Deus, onde que Deus mora. Olha só. Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas, mas eu cuido dos pobres, dos arrependidos, dos que me temem e obedecem a minha lei. Onde Deus mora? Quando nós obedecemos, testifica neste corpo a fidelidade, a justiça de Deus. Aí é onde Deus mora. O inimigo, ele sabe quem é nós. Sabe.
Ele conhece, porque quando Jesus, aquele gadareno estava com 2.000 espíritos, aí ele disse: Senhor Jesus já veio nos atormentar, nos destruir, antes do tempo. Ó. Ele conheceu ou venceu? Eles caíram de joelho. Deixa nós entrar nesses portos. O espírito precisa de corpos. Ele precisa de um corpo. Por isso, quando a casa está limpa, né, e nós abandonamos a Deus, aí vem 7 espíritos mais pior do que o pior. A casa já está limpinha, aí dá brecha, né? O estudo aqui vai falar sobre brecha. Por isso nós não podemos, né, jovem? Estou vendo aqui tantos jovens, né? Negócio do seu Criador. Quando teve um culto maravilhoso, a pregadora pregou mesmo sobre o jovem e deu um recado. Deu um recado. Nós tivemos aqui na igreja, um domingo de manhã com Deus. O pastor viu que está nas redes sociais, que eu faço tudo ao vivo. E está nas redes sociais, o despertamento da igreja. A gente precisa ser imitador de Cristo, carregar Cristo aqui nesse nosso corpo, nesse templo do Espírito Santo de Deus. É verdade. Nós precisamos testificar. Você ganha a sua família, você vai ganhar o vizinho. Seja um bom testemunho na presença de Deus. A presença de Deus tem que estar em todo lugar que nós andamos. Ele não pode de maneira alguma afastar em momento nenhum, nem hora nenhuma. Porque quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E Deus aguarda ainda nós. Não era maravilhoso, né? Nós pecamos, fazemos coisas erradas, obedecemos nossos pais, obedecemos nossa vida. E Ele tem paciência com nós, como nós temos aqui. Ele guarda a sua paciência para um dia, né? Então, para que nós vamos se converter, nós vamos praticar essas palavras que nós temos ouvido aqui nesta manhã. Nós já vimos palavras maravilhosas aqui do nosso Deus, a justiça de Deus. Nós precisamos viver. Glória a Jesus. Aqui, por ser santo, Deus só pode ser justo nele. Não há injustiça, sua santidade é a causa de sua justiça. A santidade não permitirá que faça outra coisa, senão o que é justo. Ser santo e ser diferenciado, justiça não pode ser comparada ao negociado. O santo não faz nada errado e honesto consigo mesmo. Esse essencialmente puro, origem de Deus, é perfeito, sem mancha ou contaminação. Deuteronômio 32:4, voltando a falar sobre predestinação, Deus seria injusto se tivesse escolhido algum para salvação e outro para perdição. Qual é a explicação? Plausível na escolha, a qual o critério adotado de Deus predestinou alguns para morar no céu e outros no inferno. Não se tem dúvida de que Deus oferece salvação a todos e deseja que todos sejam salvos. Mas o livre-arbítrio foi dado aos homens para ter a excelente escolha que vai decidir se quer ou não é o homem. Jeremias 21. Jeremias 21:8 diz assim: em seguida Deus mandou que dissesse ao povo, olha só o que Jeremias vai falar ao povo: escute, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Diga ao povo de Israel que ele escolha. Aí, o julgamento já está pronto. Escolha qual o caminho que você quer andar. Quando escolher, diga a vida.
Então nós temos, né, o livre-arbítrio para nós escolher a melhor caminho. E o melhor caminho, jovens, é o caminho do Senhor Jesus, é a presença de Deus. Eu falei na lição anterior, até comentei acerca do livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio, ele quer dizer exatamente uma decisão que eu faço, é aquilo que eu quero para mim. Então, se a pessoa, ele pratica o que é errado e depois quer o oposto, não tem como. Deus, ele não vai agir, vai concordar de maneira alguma. Se você escolheu errado, é aquilo de mal que você quer para a sua vida. Então, o livre-arbítrio, ele é definido, pelo menos no meu entendimento, ele define esse sentido dessa palavra dessa maneira. Aquilo que eu faço é aquilo que eu quero para a minha vida. Se eu escolho fazer o que é certo, servir a Deus, é o que eu quero para a minha vida, é ser salvo, né? É que o Senhor me salve. E não querer fazer errado e depois quer que Deus concorde com aquilo que eu faço. Nós lemos aqui Deuteronômio 32, 4. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito, justo em tudo que faz. Ele é fiel, é correto e julga com justiça e honestidade. Então ele fez um trabalho perfeito. Nunca cometeu engano. É verdade. Nunca desrespeitou a sua esposa. Por isso que o marido tem que tratar bem a esposa. Agora eu vou entrar aqui. O marido tem que tratar bem a esposa. Eu vejo tantas coisas na rede social, o pastor puxando o cabelo da esposa e batendo, né? Esse tem a presença de Deus. Então, marido e mulher, que é apresentado no Jardim do Éden, o casal aqui no começo, falamos aqui. Então, o marido tem que tratar bem a esposa, tem que tratar bem os filhos. O apóstolo Paulo vai doutrinando a igreja que nós não podemos visitar nossos filhos. Nós não podemos visitar eles. Então nós temos que saber doutrinar nossos filhos. Para a gente doutrinar nossos filhos, nós temos que estar na posição de Deus. É verdade. A obediência de Deus como, né, a referência. Então por isso que hoje eu trato bem a minha esposa, antigamente não. Né? Antigamente eu não estava nem aí para meus filhos, nem para minha esposa. E Deus me chamou um ano, uma época, Glória a Deus. e disse, eu fui fazer curso para pastor, né? Lá para cá, então eu estou aprendendo. E só aprende no campo. É verdade. Nós nunca faz um curso perfeito de pastor só lendo. Tem que praticar. Quando Deus fez a promessa a Abraão, diz assim, sai do meio dos teus parentes, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Ele sabia de alguma coisa? Não. Abraão não sabia de nada. Ele só apenas obedeceu. E Deus apareceu para ele lá, né? Na tenda, armou a tenda. Lá onde foi que ele teve um encontro com Deus. E Deus foi ordenando, né, um novo caminho e a vitória para o povo de Israel. Então aqui Deus, Deuteronômios, então Deus vai fazer aquela promessa, o povo rebelde, né? Escute o seu céu, a terra, dê atenção às minhas palavras, que o meu ensino seja como a chuva que cai, não somente sobre a terra, que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre a planta. Né? Nós somos planta, nós precisamos de água. Todo dia nós somos uma planta que não pode faltar água de maneira alguma. Tem planta que não pode faltar água, ela morre. Então nós não pode. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Eu louvarei o nome do Senhor, eu não serei a sua grandeza ao nosso Deus. Deus fez isso com Israel. Essa obediência que estava adorando outro Deus. E Deus deu. Olha só o que foi que Deus fez. O povo sem juízo e sem sabedoria. Assim que trata o Senhor, Deus, Ele é o seu Pai, que os criou. Foi Ele quem fundou e firmou as nações de vocês. Lembra do passado? Quando que aconteceu há muitos anos? Pergunte aos seus pais o que foi que aconteceu e peça os velhos que lhe conte o que se passou.
Quando o Altíssimo separou o povo, deu a cada povo a sua terra, ele marcou as fronteiras das nações, dando cada um o seu próprio Deus. Por que Deus permitiu? Cada cidade tem uma igreja bem alta, grande na cidade, e um Deus em cada cidade. Para Deus mostrar um povo desobediente e uma nação eleita e separada, que somos nós hoje. Glória a Deus. Hoje nós adoramos a Deus, mas para isso nós precisamos na presença de Deus, na obediência a Deus, na reverência, né? Nós precisamos santificar todos os dias, todas as manhãs. Nosso coração é perverso. Ele é quem guia nós. Mas escolheu Israel para ser o seu povo, o descendente de Jacó, pertence ao Senhor. Deus os encontrou perdido no deserto, numa região onde vivia animais ferozes, chegou perto e cuidou dele e protegeu como se fosse a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhos a voar e com as asas estendidas e os pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele criou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. Deus não precisa de Glória a ninguém. Deus. É verdade. Deus instituiu homens, né, para que exercer a sua justiça, para obedecer a Deus. Glória a Mas Jesus. o Davi, como o irmão falou, nós precisamos entender que o reino de Deus não tem nada a ver com esse reino deste mundo aí. O reino desse mundo aí já falhou, não obedece a Cristo, né? Mas Deus escolheu nós. Qual é a diferença? Mostrar a justiça de Deus. Nós somos um povo santo, uma nação rica, eleita. Nós precisamos só obedecer a Deus, andar na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deuteronômio 4, né? A teologia sistemática, o padrão com que ele se apresenta, e nós é perfeito e reto. Por isso, não podemos por nós mesmos ser aprovados por esse padrão que Deus usa para avaliar-nos, pois todos nos ficamos em falta. Romanos 3, todos estão destituídos da glória de Deus. Está corrido hoje, deixa para semana que vem. Já passou o tempo? Então, tá bom? O pastor dá. Conclusão final. Amém. Não perdoa que eu. A coisa é tão boa que a gente mais o dia inteiro. Flui, né? A gente passa a noite, o dia todo. Se você quiser fazer sua conclusão, pode ficar à vontade. Não, eu vou deixar para o pastor participar um pouco. Amém. Amém? Amém, irmão? Que Deus abençoe grandemente. Amém. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui neste lugar. Os irmãos têm um poder de cura, têm um poder de libertação. O poder está nas suas mãos. Na mão direita. Onde os irmãos estenderem as mãos, será a bênção para o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. E que Amém. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui participando deste pão, né? Se alimentando, né? Eu sei que é gostoso a gente caminhar, buscar o Espírito Santo de Deus, quando ele se enche, né? O pastor André, que Deus abençoe grandemente. Foi um prazer grande estar aqui na sua presença, né? Presença de Deus, nós adoramos a Deus. Obrigado pela sua oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor, por contribuir, né, com a igreja do Senhor, ser canal de bênção, ouvir a voz do Senhor. Graças a Muito bom, esclarecedor o tema, né, irmãos? E como esse trimestre é muito rico, nós estamos falando sobre a atribuição, as atribuições de Deus. Tem um tema que eu vou até separar para culto de ensino, se Deus permitir, para a gente falar das atribuições morais de Deus. São tantas, Meu Deus. que aí a gente, né, fica num arcabouço de ideias. E hoje nós estamos falando sobre a justiça de Deus com a base no Salmo, né? O salmista vai dizer que a base do trono de Deus é justiça, juízo, né? E vai falar também
que é misericórdia. Glória. E aí nós estamos entendendo um pouco da justiça de Deus. É uma justiça que até Ele nos corrigindo, né? Ele está agindo com justiça. Porque Ele te corrigindo e me corrigindo, nós seremos filhos melhores. Aleluia. Né? Glória Então a Deus. Deus, Ele, como eu falei das outras vezes, né? Ele é incompreensível, Ele absconde. Nós não conseguimos compreendê-lo na sua totalidade, mas o nosso Deus se revela a nós. Graças a Né? Deus. Aleluia. Muito tempo. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar louvando aqui agora. E daqui a pouco a irmã secretária vai estar dando continuidade. Mais uma vez eu agradeço ao pastor José por, né, compartilhar o conhecimento conosco, ser canal de bênção para essa igreja. E eu tenho certeza que o nome do Senhor foi glorificado Graças a Deus. através dessa aula. Aleluia. Amém? Amém.